Boa noite para quem já chegou. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar só mais um pouquinho para a gente estar dando início. Não tá dando pra ouvir agora? Melhorou? Melhorou agora a voz? Melhorou agora a voz? Eu acho que sim. Eu tô tentando fazer aqui um teste pra ver se o som tá direitinho, se todo mundo tá me ouvindo direitinho. Eu acho que agora tá bom. Show, ótimo. Eu acho que agora tá bom. Show, ótimo. Então pronto. Vou iniciar aqui com a gente que já tá presente, só pra gente iniciar juntos esse momento. Hoje a gente tá fazendo a primeira live do projeto da Live das Artes, onde a gente vai fazer 7 lives. A primeira é hoje e as próximas vão seguindo uma vez por semana, né? E vai ser muito bom. E hoje o nosso tema é técnica e espiritualidade na dança, certo? Eu já vi que o Matheus já chegou na live, certo? Eu vou já convidar aqui ele. Ótimo, tô vendo só o pessoal chegando aqui, que eu tô acompanhando no celular e no notebook, porque fica até mais fácil pra controlar. Sejam bem-vindos, Thiago, meu fundador, Tony, Matheus, o Lucas, os dois Matheus já. Meu digníssimo esposo também tá na live. Vamos fazer assim, vamos dar início, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíte os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre a técnica e a espiritualidade, e eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Só uma introdução do projeto Live das Artes, onde a gente vai falar um pouco abordando a carta do Papa João Paulo II aos artistas, certo? Para começar, eu vou fazer um linkzinho só para vocês entenderem. E assim que eu finalizar o link, eu vou convidar aqui o Matheus para vir contribuir com todos nós. Aos demais que foram chegando, sejam bem-vindos. Deus os abençoe.
Vamos iniciar. Para falar de técnica de espiritualidade, através das artes, na dança especificamente, a gente pode pensar, tá, técnica, espiritualidade. Mas técnica da dança, do teatro, dança na igreja católica. Então a gente vai ter que acabar voltando um pouco. Por que a gente volta um pouco? Porque a dança, ela iniciou na pré-história. Como ela iniciou na pré-história, a gente vê que ela foi percorrendo durante o tempo, né, de diversas formas, né, devido à cultura. A dança tinha muitas pessoas, muitos povos, os indígenas dançavam, e ela veio chegando até nós. Até chegar em nós, atualmente, na Igreja Católica, nós, como igreja, passamos também por um período. E para falar de dança sacra, né, acreditem, né, não faz assim tanto tempo assim que a gente vê as danças, né? Hoje a gente vê demais, mas assim o tempo aonde ela começou para cá não é tão grande, pelo menos na Igreja Católica não, né? Então aos poucos a gente pode citar 2 pontos. Quais pontos? O Concílio Vaticano II, lá em meados de 1964, por aí, né, onde o Papa João Paulo II cita que foi mudanças de mentalidade, houve as mudanças de mentalidade, e ele mesmo disse que era uma forma de promover e incrementar a fé. Ele também usou a palavra, o que o Concílio Vaticano II constituiu dádivas do Espírito Santo. Né? E quando a gente vê essa palavra, né, mudanças de mentalidade, a gente pode ver que em 1964 já se pensava nisso. E aí a gente vai fazer outro link. Qual o link? A renovação carismática. Passou o Concílio Vaticano II, chegou o Papa João Paulo. Ele também escreveu a carta aos artistas em 1999 e a renovação carismática chegou, né? E a renovação, como todos sabem, é obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio suscitar em nós novas formas de evangelização, novas formas de alcançar esse nosso povo que muitas vezes não sabe como chegar a Deus. E a dança, o teatro, a música também foi uma forma de evangelizar. Uma forma diferente, onde a gente via e era capaz de ser tocado inteiramente pelo amor de Deus. Simplesmente ao ver uma pessoa dançar, muitas outras pessoas são alcançadas. Né? Então, dessa forma foi que a dança chegou para nós, né, na nossa igreja. E hoje a gente vê tanta beleza, né? Hoje a gente vê essa graça de que não é simplesmente colocar uma roupa, ensaiar e estar lá. É necessário espiritualidade, intimidade com Deus, e é necessário técnica. E por isso hoje a gente vai partilhar um pouco esse tema, para que a gente possa entender um pouco mais do que Deus quer, do que Deus vem propor a nós, artistas, né, sobre a dança, sobre teatro, sobre a música. E agora eu vou convidar o Matheus para fazer parte conosco, né, para contribuir um pouco. Só um momentinho que eu vou convidá-lo. Oi, Matheus. E aí, Stephanie, tudo bem? Tudo bem? De boa, tudo bem, galera? Tá conseguindo me escutar de boa? Eu tô te escutando direitinho. Ótimo. Ah, que bom. Top. Eu- E aí, né, Matheus, vamos falar um pouquinho sobre a técnica, sobre a espiritualidade, o que é importante, o que é necessário, Só lapada. Só lapada. só, né? Vamos lá. O que a gente vai falar primeiro? Falei. Vamos,
vamos falar sobre a espiritualidade primeiro. Espiritualidade? Beleza, beleza. Vamos lá. É, espiritualidade, né? Espiritualidade nas artes. Minha irmã, é bem. A gente precisa primeiro entender o sentido, né? O sentido da nossa arte. Eu acho que são duas coisas que não andam separadas, né? A técnica e a espiritualidade, né? Não são coisas separadas, são coisas muito próximas e que precisam muito uma da outra. Como? Eu não posso dar somente 10% da minha técnica e 90% da minha unção, né? Da graça de Deus, né? Eu preciso dar 100% da minha técnica e 100% da minha unção, 100% da permissão para a ação de Deus, né? E aí, como é que a gente vai trabalhar isso, Mateus? É sabendo a nossa missão. Deus nos confia algo, a nossa missão, que é sermos artistas para o mundo, sermos artistas. E aí, sabendo dessa missão, eu vou conseguir transbordar através da técnica e através da minha unção. Acho que é mais ou menos isso que você... Isso mesmo. Pronto. É isso Quer mesmo. falar? E aí a gente pode até pensar assim, né? Como isso pode ter a ver com o que o Papa fala na carta dele? Onde eu encontro essa parte da espiritualidade na carta do Papa? Eu fiz um linkzinho com o tema que ele bota, porque ele dividiu em alguns tópicos e um deles foi Evangelho e Arte, uma aliança profunda. Olha que tema, né? Então, quando a gente vai e pensa na espiritualidade, eu não posso ter espiritualidade sem estar diariamente conectado com o Evangelho, né? Então aí tá o link que eu peguei da carta para a gente poder aprofundar, né? A espiritualidade, né, junto com o Evangelho e a arte na técnica, porque eu não posso simplesmente, eu comecei a dançar, eu não fazia nem aula, não fazia nada, entrei aqui e vou continuar assim, né? Sem buscar me aperfeiçoar, sem buscar melhorar minha técnica. O que a gente precisa entender primeiro é o quê? Qual a finalidade da nossa arte, certo? A nossa arte, ela é um meio ou é um fim? Né? Para nós, como cristãos, a nossa arte ela precisa ser um meio de evangelização. Ela não pode ser somente um fim, né? Eu vou fazer aula para eu ser o melhor do meu ministério, ser o melhor cantor, ser o melhor bailarino, ser o melhor da minha academia, ser o melhor da minha aula, enfim. A gente não usa a arte como um fim, a gente usa ela como um meio de evangelização, né? E o que é esse meio? Esse meio de mostrar a beleza, né, da ação de Deus para com o homem, né, da beleza de Deus, da graça de Deus, da beleza de Deus, do Criador para com o homem. Então, eu acho que bebe muito desse sentido. A gente precisa entender a nossa missão e precisa saber que a arte, ela, para nós cristãos, ela é um meio, ela não é um fim, entende? Ela é um meio de evangelização, ela não é um fim aonde eu sacio somente o meu ego e sacio somente o que eu acho que é melhor para mim. Eu vou entrar numa academia para fazer aula, para ser o melhor do meu ministério, vou fazer aula para ser o melhor bailarino, a primeira bailarina da academia, ganhar bolsa, enfim. Eu não vou com essa intenção. Eu entro na academia para que, junto lá, eu possa tirar algo que eu possa transbordar dentro do meu ministério, né? Para que se o meu coordenador ele não sabe ele não dança tão bem quanto o coreógrafo, eu posso ir lá ajudar, entende? Então, vai muito dessa proposta de eu entrar numa academia, priorizar a minha técnica, com o sentido que eu possa contribuir para o meu ministério e que isso possa ser benéfico, né? Com certeza, isso é muito importante, porque eu acho que não só você, mas eu também, né? Acho que a nossa geração, eu posso dizer a nossa, né, entrou muito assim nas artes sem ter a técnica, né? Eu, pelo menos, eu não sei você, mas eu não tinha a técnica quando eu entrei. E a gente vê muitas pessoas se encantando pelas artes e elas não têm a técnica ainda.
mas elas Uhum. vão entrando, vão dando acesso à vontade de Deus, né? E às vezes alguns se acomodam, não acham necessário a técnica, e outros já buscam a técnica porque querem, às vezes, ser o melhor, né? Dar o seu melhor, e às vezes acabam indo além do que aquilo que Deus, né, convida. Né? Quando eu É, falo indo além, acabam querendo ser o melhor, né? E às vezes acaba se frustrando, né? exato, exato. Justamente porque a arte foi a arte pela arte, né? Simplesmente isso, é o fato. Né? Quando eu vou justamente com essa intenção de ser a arte pela arte, de eu ser melhor do que o outro, eu acabo realmente é, 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 caindo, porque não tem, a arte não vai ter um sentido. A arte ela vai ser só ela por ela mesma. Eu vou dançar porque eu gosto de dançar, simplesmente eu vou cantar porque eu gosto de cantar, mas ela não vai ter uma finalidade para mim. Ela só vai ser aquilo porque eu gosto de fazer aquilo, entende? E é diferente do nosso propósito. O nosso propósito é justamente usar a arte como um meio, né, de evangelização. Dentro da igreja, dentro das celebrações eucarísticas, cantando, enfim, dançando, dentro do nosso ministério, servindo, nos eventos. Então, vai muito daí, vai de eu entender esse sentido, de usar a arte como esse meio de evangelização. É verdade. E a gente entrando um pouco na espiritualidade, né? Uhum, O que você acha que o artista ele deve começar quando ele tá? Porque muitos também entram com a uhum, técnica e não tem a espiritualidade, né? uhum. Tá. É, o que é que a gente precisa entender também? É que a nossa arte, ela é uma arte vivencial. Né? O que é uma arte vivencial? Não é uma arte interpretativa, aonde eu vou lá cantar o salmo, certo? Subir lá para cantar o salmo. Fico lá cantando, ergo meus braços aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu, que fervoroso eu sou cantando esse salmo, viu? Mas quando eu saio, eu desço do salmo, vou lá para o meu ministério, pego meu celular, vejo o grupo de WhatsApp, porque me mandaram uma mensagem. Nossa, me mandaram uma mensagem aqui. Nossa, vou responder aqui, peraí. Então, a nossa arte, ela não é assim, não é uma arte interpretativa, né? Onde eu vou lá, subo no palco e faço o meu negócio e desço e já viro outra pessoa. Não, ela é vivencial, né? Ela é algo que eu bebo na minha vida de oração, é algo que eu vivo no meu cotidiano, né? Algo que eu bebo no meu ministério, bebo no meu grupo de oração e o serviço ele vai ser algo que não vai ser um complemento daquilo que eu vivi, mas vai ser algo muito fora a parte. Tipo assim, vai ser um complemento, né? Eu acho que posso usar essa palavra, vai ser esse complemento. Né? É Então, eu verdade. preciso entender isso. Preciso entender que a minha arte ela é algo vivencial. Eu não posso interpretar a minha arte, né? Eu não posso subir somente lá no palco e descer de outra forma. Eu preciso subir e descer da mesma forma, né? E eu vou encontrar esse sentido na minha vida de oração, né? Por exemplo, eu tenho, vamos supor, né? Eu só tenho uma hora do meu dia, né? Eu tenho trabalho, estudo, tenho uma hora do meu dia. O que eu faço, Matheus? Eu faço aula, eu rezo. Meu irmão, você deve priorizar a sua vida de oração, né? Porque Deus é dono de toda originalidade, Deus é dono de toda a criação. Se for para você ser um bom coordenador, se for para você ser um bom coreógrafo, você vai ser, né? Isso por permissão de Deus. Você precisa entender isso. Então, a partir da vida de oração, tudo vai se derramando, tudo vai se caminhando. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa mergulhar nesse sentido. Poxa, se eu tenho só uma hora, eu preciso priorizar a minha vida de oração. Se eu tenho 2 horas, ótimo, priorize sua vida de oração. Ah, Matheus, eu tenho a quinta livre e eu tenho uma hora do meu dia para rezar e eu tenho a quinta livre. O que eu faço? Pronto, aí já surge o tempo para você fazer uma aula, né? Buscar uma academia próxima de você, e aí com o tempo vai se construindo. Mas o que a gente precisa priorizar como artistas é a nossa vida de oração. Por É quê, né? verdade. Porque senão, Stephanie, tudo que a gente faz se torna um peso. Tudo que, quando eu não mergulho na minha vida de oração e eu só sirvo, né? Eu sirvo aqui na missa, aí eu sirvo numa missa de 6h30, sirvo cantando numa missa de 7 horas da noite na paróquia, eu vou ali dançar, aí no outro final de semana tem outra dança, aí eu vou pro ensaio, o coordenador cobra de mim,
o coordenador ele é chato comigo, ele não tem paciência comigo, e tudo isso se torna um peso. Mas não é porque o coordenador é chato com você, mas porque você não se permitiu crescer na vida de oração. Então, tudo aquilo se torna um peso, toda a sua vivência. O ensaio se torna um peso, o seu coordenador se torna um peso, os seus irmãos lhe ajudando, querendo lhe ajudar, e você acha que aquilo ali é uma ofensa, porque eles estão lhe corrigindo, seu coordenador não. Meu coordenador é chato demais. Eu chego atrasado e eu recebo um carão, eu falto ensaio e eu recebo um carão. Como assim, né? O que ele pensa? Ele pensa que é meu pai para chegar assim, né? Então a gente começa a ver vários defeitos, e isso se torna um peso. Se torna um peso eu acordar às 6h30 para cantar na missa das 6h30, né? Se torna um peso eu ter que ir para a missa das 7, né? Então tudo isso vai se tornando um peso no nosso ministério, né? Então a vida de oração, ela vem justamente para ordenar, ela vem justamente para nos dar esse sentido, esse direcionamento. Se eu tenho 1 hora do meu dia, eu preciso priorizar a minha vida de oração. E a minha vida, como a minha técnica, ela vai se derramando de acordo com se Deus permitir. É verdade, você falando isso me fez lembrar umas situações, né, onde muitas vezes, como coordenadora, né, eu estava me vendo prestes a uma apresentação, porque assim, às vezes as pessoas pensam assim, né, as nossas ovelhas, tal grupo chamou para se apresentar, temos uma semana, né, 2 dias para montar a coreografia e o resto para ensaiar. Às vezes acontece demais, eu acho que você também já viu demais isso acontecer, né? E o que acontece? Muitas vezes, como coordenadora, eu via na necessidade de ensaiar certo, mas tinha momentos onde todo mundo chegava lá pronto para ensaiar e Deus colocava no meu coração que aquele momento ali era para rezar. Por mais que precisasse do ensaio, eu precisava parar aquelas pessoas, aquele povo, para primeiro rezar, porque não adiantava chegar lá na apresentação com a dança, os passos perfeitos e a espiritualidade zero, né? Então, assim, isso que você falou é muito isso quando a gente vai para a prática e a gente vê os frutos, né? Porque depois daquela oração, Deus vem e faz, e a apresentação que você ensaiou 3 dias, mas rezou 4, a apresentação é simplesmente belíssima aos olhos do Pai, porque todo mundo deu acesso, né, àquele Deus, àquele momento de oração. E aí a gente pode também linkar também a parte da necessidade de eu nada, eu vazio, deixar-me preencher por esse Deus na dança, através da minha oração pessoal, através da palavra, né, da oração, da minha oração pessoal, na oração do meu grupo. Mas, assim, isso como uma prioridade, né? Porque a oração ela tem que ser a prioridade da gente como artista. A técnica vem depois, né? Eu acho que todo mundo devia ter isso como prioridade. Eu entrei no ministério, eu quero dançar, eu quero servir a Deus através da música. Que primeiro seja a oração. Exato. É uma coisa que você falou que é muito interessante, essa questão da vivência na vida de oração. O que a gente precisa mergulhar também nesse sentido como artistas, né? Dessa questão de prestação, nessa questão tipo assim, eu me esvazio, né? Muitas vezes, mas tipo assim, às vezes a gente sempre vai para a apresentação com o sentido que a gente não merece estar ali, né? Que poxa, eu sou pecador demais, né? Nossa, eu sou pecador demais, eu tô afastado do meu grupo já faz 3 meses do meu grupo de oração, não estou indo mais para a missa, e aí o coordenador vem e me convida para dançar, e aí eu vou, mas eu sei que eu não sou merecedor, né, e tal, e aí a gente vai mergulhando no sentido, tipo assim, de para quê, né, para a necessidade, né? A gente precisa entender que muitas vezes Deus, mesmo na nossa fragilidade, no nosso pecado, você como instrumento dele, ele vai te usar da mesma forma, entende? Você rezando ou não, Deus vai querer te usar da mesma forma. Por quê? Porque vai ter 10 neguinhos ali na prestação que ele vai querer alcançar. Vai ter 15 pessoas ali naquela prestação que ele vai querer alcançar. E ele vai te usar para isso, ele não vai usar outra pessoa, entendeu? Ele vai usar você que está lá, é você que aceitou
você que deu o seu sim para ele, mesmo você não estando mais na sua vida de oração, muitas vezes afastado do grupo, mas você está ali, né? E mesmo com a sua fragilidade, e aí a gente sai muito mergulhado, poxa, Deus fez algo na minha vida hoje, né? Poxa, eu preciso mudar, né? E a gente sai com esse desejo, né? E isso é muito de impacto, por quê? Porque não é somente para nós, né? Deus não fez aquilo para você, né? Deus fez aquilo para os outros, né? Deus te usou para os outros, não foi para você. Né? Ele não quer só você de volta, ele quer você de volta e quer mais 10, aqueles 10 que estavam ali te vendo, entende? Então a gente precisa entender que mesmo nas nossas fragilidades, Deus vai se utilizar de nós da mesma forma. Porque, Stephanie, se a gente for cair assim no sentido, poxa, eu só vou servir se eu estiver bem com Deus, né? Eu só vou servir se eu tiver rezado hoje. Então, assim, a Maria, né? Coitado, a gente não ia servir nunca, porque normalmente, a gente é frágil, né? A gente tem um cotidiano complicado, a gente tem uma vivência complicada, então a gente não ia conseguir servir nunca. Então a gente precisa entender que Deus vai sempre se utilizar de nós, nas nossas fragilidades, nas nossas pequenez, né? Justamente é isso que isso que ele quer. Né? Então, entrar nesse sentido ajuda bastante. É verdade, e você falando isso, né, me fez lembrar também algumas situações que a gente vive no dia a dia, né? Que eu não vou dançar porque eu tô me sentindo assim, eu não tô achando legal, não achei um figurino bom pra mim. Todo mundo tá com figurino legal, o meu tá maior paia, né? Eu não vou dançar, não tô me sentindo bem, né? Sendo que, assim, há dias atrás, né, a gente faz uma marcação, conta com tantas pessoas, né? Prepara tudo para aquela quantidade de pessoas, né? Desenha toda a coreografia, desenha toda a figura do momento. E aí, um dia antes, não estou me sentindo bem, eu não estou assim, né? E às vezes a pessoa tem aquela técnica maravilhosa, mas acontece isso, assim como também, eu não vou ensaiar hoje, porque eu já sei mais do que fulaninho, Matheus. Então eu não vou hoje, porque isso, porque aquilo. Isso é muito comum. Eu vejo isso assim, uma perspectiva, né? Eu acho que às vezes a gente se vitimiza muito e a gente usa muito a falsa humildade, né? O que é essa falsa humildade? É quando eu sou descuidado com a obra de Deus, com aquilo que ele me confiou, e eu sou desorganizado. Né? Porque, tipo, pelo menos eu vou falar muito da minha experiência como coordenador, né? Coordeno o Ministério de Dança, e aí, para uma apresentação, normalmente a gente leva-se um mês ensaiando. Né? Um mês, pelo menos o essencial é isso. Né? Às vezes o convite chega, aí a gente consegue ensaiar um mês, 3 semanas, justamente por quê? Porque eu preciso entender que é um tempo para as minhas ovelhas se organizarem com seus afazeres, porque elas não vivem somente da obra de Deus, elas têm sua vida ordinária, elas estudam, fazem faculdade, trabalham, né, têm sua família, então eu preciso organizar isso com elas. Vocês podem ensaiar tal dia? Podem ensaiar tal dia? Né, e aí vai se organizando. Na medida disso, a gente vai vendo justamente esse cotidiano das ovelhas para a gente poder fazer o melhor processo. Com a finalidade de quê? De ser organizado com a obra de Deus. Porque não dá para se fazer de qualquer jeito. Né? E aí a gente cai nessa falsa humildade de que, poxa, eu escolhi figurino tal porque só tinha ele, mas é o simples que Deus gosta, né? A gente cai muito nisso, né? É o simples que é belo, né? O simples que é belo. Mas esse simples que é belo, ele só aconteceu porque você foi desorganizado com a obra que Deus te deu, né? Se Deus te deu um tempo para você se organizar, de escolher figurino, de ensaiar, de fazer a coreografia, por que você não foi organizado com isso, né? Por que você não se determinou a isso? Se tem uma missa que você vai cantar domingo, por que você não pode ensaiar na terça, na quarta, né? Porque você vai deixar somente para passar as músicas no dia da missa, né? No dia da celebração. Isso acontece muito, né? E aí a gente cai nessa falsa humildade. O simples que é belo. Não. E quer dizer que quando eu dou tudo de mim, quer dizer que quando eu tenho tempo para ensaiar, quer dizer que quando eu deixo as minhas coisas para ensaiar, eu consigo uma costureira para fazer meu figurino, quer dizer que isso não é belo, isso não é simples, isso não é humilde? Claro que é, claro que é.
E pelo contrário, o que a gente chama de simples e belo, muitas vezes se torna essa falsa humildade, né? Porque a gente não reconhece que a gente foi falho com a obra que Deus nos deu, de É ensaiar, de verdade. priorizar as coisas, então a gente precisa entender isso. Poxa, eu preciso ser mais organizado com o ministério, eu preciso conversar com as minhas ovelhas. Quando chega um convite, Stephanie, para o ministério de dançar assim, né? Uma semana antes, que eu faço? Eu não decido, eu não digo sim, nem digo não. Eu vou conversar com as minhas ovelhas. Por quê? Porque é elas que vão dançar junto comigo. Elas que precisam me dizer o tempo delas, elas que precisam dizer se podem ou não. Se elas disserem que podem, ok, a gente dá um jeito. Mas se elas disserem que não, por conta de estudo, por conta de faculdade, eu cancelo a apresentação. Por quê? Porque elas são uma opção na área. Elas não vivem 24 horas somente para o Shalom. Elas têm o seu cotidiano e a gente precisa entender isso, né? Que a pessoa tem um cotidiano na sua vida. Então, eu preciso trabalhar isso com elas. Então, quando a gente causa essa falsa humildade, a gente cai e peca demais nesse sentido, sabe? De falsa humildade, de achar que o que é belo para Deus é o simples. E eu preciso dar o melhor para Deus. É isso que eu quero dizer. A gente precisa dar o melhor. Eu acho que você lembra da pecadora que lavou os pés de Deus, né, de Cristo, não foi com água, não foi com água e sabão. Ela foi lá e derramou o perfume dela. O perfume que para ela era o mais precioso que ela tinha para lavar os pés de Deus. E por que a gente vai querer lavar? Porque a gente vai passar água e sabão no negócio. Entendeu? Então, acho que é muito mesmo nesse sentido. Deixar a falsa humildade de lado e aceitar os compromissos e ser organizado com a obra de Deus. Porque nós não somos donos. Né? Eu não sou dono do Ministério de Dança Shalom, né? E a Stephanie também não é dona do Ministério de Dança Yeshua. Nós somos pessoas que Deus elegeu à frente. Somos pessoas que cuidamos dessa obra de Deus. E o cuidado, ele exige cobrança, ele exige a chatice, ele exige o comprometimento. Então, para as minhas ovelhas, eu preciso ser assim, eu preciso ser chato, eu preciso cobrar para que elas entendam que eu estou tendo um cuidado, não porque aquilo é meu, mas porque ali é uma obra de Deus. É verdade, né? O Ellison Henry falou assim, né? Precisamos atuar com verdade. E isso que você falou é tudo isso, né? É essa verdade. É. E outra coisa, né, muito importante é perceber que Deus ele quer isso, né? Fazendo isso, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Não só como coordenador, que nós somos responsáveis pelas nossas ovelhas, mas as nossas ovelhas, a gente acaba tendo que precisar conseguir colocar tudo isso na cabeça delas. Né? Colocar tudo isso para que elas sintam não como um peso, né? Elas sentir como amor mesmo. Aí vai muito da vivência do coordenador, né? Se o coordenador ele é um coordenador que dá exemplo, é um coordenador que chega cedo no ensaio, que cuida da sua vida espiritual, é um coordenador que está presente na vida das ovelhas, que está presente na sua comunidade, que está presente justamente nesse cotidiano, a ovelha, e isso vai transbordar de forma muito natural. Então a ovelha vai se sentir confiável, vai se sentir confiante no coordenador e vai ver que, poxa, ele é um exemplo para mim. Então eu vou buscar viver isso, porque eu acho bacana isso que ele vive e eu acho bonito, então eu quero viver da mesma forma, entende? Então vai justamente de um transbordamento muito natural. Mas quando o coordenador justamente é desorganizado, ele não se organiza, ele não cuida de acompanhar, de estar perto das suas ovelhas, né, do pessoal do ministério, ele só deixa para ensaiar no dia da missa, ele só deixa para ensaiar uma semana antes da apresentação, ele só deixa para falar o figurino um dia antes da apresentação, aí realmente as ovelhas vão seguir o exemplo. É natural, entendeu? Tipo assim, é uma coisa justamente que é vivencial, como eu falei. Se o coordenador ele consegue ter ele consegue ser exemplo, muitas vezes, às vezes, ele não consegue, mas muitas vezes, pelo menos eu tento ser exemplo assim para as minhas ovelhas. Mas quando ele não consegue, né? Olha, agora me fugiu. Quando ele
palavrinha. Quando ele não consegue transbordar isso para as ovelhas, se torna algo complicado, né? Da vivência, quando ele não consegue estar mais perto das ovelhas. Acho que é mais ou menos isso. É verdade. Aí você falou uma coisa que até me faz lembrar, né? De que assim, quando a gente chega para ser coordenador, muitas vezes a gente pega muitas. Algumas pessoas não percebem que nós também somos ovelha. Né? Antes de ser coordenador, nós somos as ovelhas. Então, nós devemos ter todo esse zelo, todo esse cuidado de cuidar de cada ovelha para que elas não simplesmente achem como algo banal o dançar por dançar, o estar ali na frente das luzes, nos palcos, Uhum, né? Ter esse cuidado de ir moldando para que não achem, é importante só ali aquele palco. Quando te uhum, chamam para ir também ali para capelinha, não, não vamos não, ali não é tão interessante. É melhor ir lá para aquele canto que tem os palcos, para que tenha um som melhor, né? Esse uhum, cuidado, esse zelo, para que não se torne uma escolha, um uhum, serviço como uma escolha, aquele lugar ali não, só aquele, né? Que às vezes a gente vê ovelhas assim com esse pensamento, algumas pessoas com uhum, esse pensamento, que é um pensamento não construtivo. uhum. Eu entendo. Tipo assim, quando eu comecei dançando, né? Eu, nossa, a gente dançava nos piores lugares possíveis do Cristo Redentor, né? Na, Só na ladeira do Cristo Redentor já dá para derrubar o seu ministério todinho, né? Se você tropeçar e errar, você derruba o palco, a galera, todo mundo tá lhe assistindo, né? Que ou ladeira difícil para dançar, ou lugarzinho difícil para Viu? dançar, é ali Eu naquela já ladeira caí lá. da paróquia. Meu irmão do céu, o que é aquilo? Mas, enfim, a gente, eu como me acostumei a dançar nesses lugares, para mim não foi, tipo, difícil me adaptar, tipo assim, com os palcos, né? Tipo, para mim, a Maria, é ótimo dançar no palco, é ótimo dançar num lugar onde eu sinto uma estrutura que eu me sinto confortável dançando, mas quando eu vou dançar também com as minhas ovelhas lá no Vila do Mar, para mim também é ótimo, porque eu me sinto assim, nossa, isso aqui é a minha origem, é isso aqui que eu vivi, né? Isso aqui que eu tenho assim, nossa, na carne mesmo. Muito obrigado, porque eu comecei daqui, né? Não foi difícil para mim chegar aonde eu cheguei dançando, né? Com a Ana Gabriela, Missionário Shalom, dançando nos palcos. Para mim não foi difícil lembrar disso. E para mim é muito bom lembrar, é muito bom dançar. Por isso que até hoje eu ainda faço parte do Ministério de Dança do Shalom daqui, porque eu sei que é essencial para mim. Isso me faz justamente me voltar, me faz perceber, de voltar muito para a minha Galileia, né? De voltar para o meu primeiro amor. Tipo assim, nossa, foi daqui que eu saí, é daqui que eu permaneço, né? Deus me tirou daqui, né? E me deu toda a graça de viver, né? Servindo e tal. Então, justamente isso. E aí, quando a ovelha tem esse sentido, é muito propício para o coordenador trabalhar isso nela, né? Essa questão de mudar essa percepção dos palcos, né? É algo muito assim, natural ela pensar nisso, porque ela deseja, é um desejo do coração dela, né? E aí o coordenador precisa trabalhar se isso é algo que é benéfico para ela ou se é algo que possa dispersá-la do ministério, da vivência, qual a intenção. Aí volta logo para a nossa intenção. Qual a nossa finalidade dentro do Ministério de Arte? Usar a arte como meio? Ótimo, beleza, isso é benéfico. Ou a arte pela arte. Eu só quero dançar no Aleluia porque todo mundo dança, eu quero fazer audição e pronto, né? E aí, seja o que Deus quiser. Não, não é isso, né? A nossa intenção de dançar no Aleluia, de dançar nos grandes eventos, não é simplesmente dançar por dançar. Tem uma mensagem ali atrás. Então, eu preciso entender isso. Então, é um trabalho muito do coordenador, de diálogo, de conversa, de acompanhamento, de mudar a perspectiva da visão da ovelha. Né? Eu tenho ovelhas hoje que estão se lançando nos serviços. Né? Elas iam dançar agora a Paixão de Cristo, algumas já dançaram no Aleluia. Então, para elas, nossa, você é muito alforado, né? Fica assim doidinho, né? Nossa, eu quero dançar em tal lugar, fico dançar. Mas, opa, vamos acalmar, vamos trabalhar isso. É um sentido justamente do coordenador poder trabalhar, né? E o coordenador justamente precisa estar perceptível a essa visão de trabalhar as suas ovelhas. Isso da mesma forma da pessoa que canta, a pessoa que vai lá cantar o salmo, né? Tipo assim, nossa, volta como se, meu Deus, tivesse cantado assim
a maior coisa possível da vida dela. E não é assim, né? O salmo é uma forma de oração, né? A gente precisa entender isso. A ação de graças, que é após a comunhão, a gente também é um momento de mergulhar no louvor a Deus. Então, quando eu canto, quando eu preciso rezar com aquele canto. Se eu não for o primeiro alcançado com aquilo que eu estou fazendo, como é que eu vou querer alcançar o outro? Né? Se eu não deixo que Deus fale através daquela canção para mim, como é que eu quero que Deus fale para o outro? Entendeu? A música muitas vezes fala de oferta. Eu quero tudo ofertar porque eu te amo, né? Me comprometer, me doar, meu amado. Mas se você não se compromete nem chegar cedo no ensaio, né? Você não consegue se comprometer nem em pedir dispensa pro seu coordenador do ensaio, né? Como é que você vai dizer que se compromete, né? Dizer pro Senhor que você vai doar tudo, meu amado, né? Se você não consegue nem fazer as pequenas coisas, então justamente é um trabalho que a gente vai se permitindo e vai deixando Deus trabalhar. É verdade, falou tudo, viu, Matheus? Agora é bem isso mesmo. É bem isso mesmo, né? Que a gente vive diariamente, quando a gente se coloca a servir, quando a gente está ali no dia a dia, nos ensaios, que a gente vê, fulaninho não vai porque diz que já sabe a coreografia, né? Isso é muito comum, né? Isso é tipo de atitude, não, eu sei mais que tal pessoa, eu sei, então não preciso ir. Né? Sendo que a gente precisa primeiro entender que eu preciso estar lá porque cada ensaio também é uma hora. Né? Um momento em que eu vou lá, que eu busco não estar na falsa humildade para poder me colocar diante dos meus irmãos que também vão precisar que eu ajude, né, com a coreografia, porque beleza, eu sei, mas tem pessoas que não sabem, então o que eu posso contribuir, né? E às vezes as pessoas só pensam em si mesmas, né? E esse pensar em si mesma acaba fugindo da proposta, que acaba não sendo um meio, né? Quando eu penso assim, eu não estou fazendo como um meio, né? Enfim, porque basta eu ser bom e pronto, isso basta. Eu não preciso me preocupar com os outros, basta eu ter a técnica, eu ter ponto. E aí, nesse momento em que eu penso assim, a espiritualidade vai lá para baixo, né? A humildade vai lá para baixo, né? E aí acaba com um propósito, né? Acaba, às vezes, até desconfigura, né? Até mesmo o pensamento de alguns, né? E com o todo, né? Porque, às vezes, uma pessoa vai levando outra e aí acaba com um propósito mesmo em si. Com certeza. E aí, como eu falei, né, se torna um peso. Seu ministério, tudo se torna um peso. E aí, quando você ia falando da questão do Mateus Saudade. E aí, Flavinha, te notei, abestada. Atribulada. Assim, do irmão, né? Quando a gente vai se percebendo a vivência do irmão. Às vezes entra um irmão que não sabe nada no ministério, né? Não sabe cantar, não tem nem a voz afinada, ou então não sabe fazer nem sabe nem dar um salto, né? E aí, meu irmão, e aí você precisa ter paciência, né? Precisa entender que aquele irmão está chegando agora, você precisa ensiná-lo, né? E aí não vai somente uma coisa do coordenador, isso vai uma coisa de todo o ministério, de, poxa, aquela pessoa tem dificuldade, vou ajudar ela, entendeu? E aí é uma coisa que vai se trabalhando, e aí o coordenador vai, junto com as ovelhas, vai trabalhando essa questão da deficiência técnica, né? Muitas vezes. E muitas vezes, às vezes, essa pessoa que chega novato, aí vê o fulano fazendo um passo errado, vamos supor. E aí vai lá e fulano, tu fez essa sequência errada. Aí o fulano olha, poxa, sim, quem é você para me corrigir, né? Assim, você chegou agora, quem é você para me corrigir, né? Calma e baixa a bola, né? E não é muito bem assim, né? A gente precisa também acolher as críticas, não importa se eu estou há mais tempo, se eu sou coordenador, se eu sou núcleo, se eu sou, sei lá, faço qualquer coisa no meu ministério e se alguém me corrige, beleza, ok, é uma crítica, é uma opinião que a gente precisa acolher, entendeu? A gente não pode achar que só porque a pessoa chegou agora não sabe de nada e ela, né, não pode optar em nada, falar em nada, não, pelo contrário, tem que acolher, são irmãos de ministério, é uma coisa que é construtiva. É verdade. E às vezes, né,
E às vezes acaba não sendo construtivo porque a gente acaba afastando o outro, né? Aquela pessoa que Com muito certeza. poderia contribuir, e aí uma pessoa, por discriminar, né, pela outra pessoa não ter a técnica, acaba se afastando, né? E Uhum. isso, às vezes alguns não percebem, mas isso acontece também. Eu já vi muito isso acontecer, É, né? De muitas vezes a pessoa não saber como acolher aquela pessoa, ela não sabe fazer o passo, não sabe fazer isso, precisa é. aprender, precisa ter a técnica, né? E Uhum. aí a pessoa percebe essa forma diferente de olhar de alguns e acaba ela se afastando, Uhum. né? E aí é complicado porque se o coordenador ele não está atento a isso, né? Acaba que realmente perdendo uma É, ovelha. ele perde, com certeza. Perde total. E aí a gente vai entrando também no sentido de que Flavinha também. O que eu ia falar, Jesus? Maria escapou. Vala, Jesus. Calma. O coordenador. Vala, Jesus. Vai Fale. dar certo. O que eu ia falar, Jesus? Esqueci agora, galera. Não é Menino. sobre isso, a gente está falando, né? Sobre a ovelha acabar se perdendo, né? Por conta Ah, de perceber que alguns discriminam ela por ela não saber e tal, por ela não ter a técnica necessária, né? pronto, é exatamente isso. Bom, quando eu cheguei no ministério, tipo assim, eu não dançava logo, de cara, né? Por quê? Porque eu precisava ser preparado para aquilo. E é uma coisa que isso é muito importante para os ministérios de música, para o ministério de dança, né? É não expor os irmãos. Às vezes aquela pessoa, ela até canta bem, sabe, Stephanie? Mas ela não é afinada, entendeu? E aí o coordenador vai lá e põe a criatura para cantar na missa. E aí, querendo ou não, expõe, porque aquela voz, tipo assim, às vezes ela não sabe a distância correta pro microfone, às vezes o microfone dela tá muito alto, e ela às vezes dá uma sai do tom, e às vezes, tipo, justamente aí incomoda quem tá participando, né? Às vezes, tipo assim, não foi bacana isso, né? Chega doendo nos meus ouvidos, né? E aí, justamente, o coordenador precisa entender isso e poupar suas ovelhas disso, né? Poxa, aquela pessoa ainda não tem a técnica suficiente para cantar na missa. E eu vou pegar ela e trabalhar ela, entendeu? E não expor. É Tem muitos verdade. coordenadores que fazem isso. Expõe a ovelha ao ridículo, né? Eu acho que a palavra mais certa para isso é isso, expor a pessoa ao ridículo. E aquela pessoa se frustra porque ela recebeu críticas e ela não sabe ainda trabalhar com críticas, e aí ela vai sair do ministério, aí sair do grupo, sair da paróquia, se afasta, não sei o quê. Por quê? Porque ela foi exposta a uma situação a qual ela não estava preparada. Entende? Então, o coordenador, justamente, a gente põe muito nas costas do coordenador, né? Sempre coordenador. Mas, realmente, o coordenador precisa estar ciente. Poxa, aquela ovelha não dança tão bem. Ela dança balé, mas ela não dança hip hop bem. O que eu posso fazer? Vou trabalhar com essa ovelha. Né? Vou trabalhar. Ela não vai dançar na primeira, não vai dançar na segunda. E aí eu vou trabalhando com ela. E a ovelha e o papel do coordenador é ser transparente com essa ovelha. Não é falar que ela é ridícula dançando, não. É falar que ela, olha, você precisa de um tempo para se adaptar. O nosso corpo, ele precisa de um. Quando a gente entra num emprego novo, a gente não sabe fazer nada. Por quê? Porque é um ambiente novo. Então a gente precisa de um tempo para quê? Para se adaptar naquele ambiente de trabalho. Da mesma forma é o nosso corpo na dança, no nosso corpo, né, no canto. Então a gente precisa de um tempo para se adaptar. Então o coordenador precisa trabalhar isso. É Entendeu? verdade. Quando a gente fala dessa adaptação, aí a gente vai vendo, né? Se reconhecendo de assim, eu entrei no ministério sem a técnica, mas eu estou tão encantado, né, com a beleza de ver Deus através de cada passo, de cada coreografia, que eu, por amor a esse mesmo Deus, eu busco me aperfeiçoar e aprimorar nos movimentos e melhorando, porque assim eu tanto irei me ajudar a melhorar, como eu irei ajudar o outro. E aí a gente, você falando, né, de dançar nos palcos, das experiências, né, de palco. Quando a gente vai muito para a experiência de palco, até mesmo eu diria que nem sempre para chegar nesse nível é necessário ser perfeito na técnica.
Uhum. né? Nem mesmo para dançar no palco existe essa perfeição da técnica, né? Eu acho que você pode falar isso porque é pela sua experiência, né? Ninguém te exigiu que você fosse perfeito, mas a busca do seu aprimorar em cada técnica foi lhe conduzindo como um meio, em cada Com certeza. passo, em cada apresentação, né? É uma condução que a gente vai se deixar levar. E aproveito até para comentar esse detalhe, né? Às vezes a pessoa entra no ministério pensando assim, eu vou entrar no ministério, depois vou entrar na academia tal, e aí depois meu objetivo é chegar no palco do Aleluia. Uhum. Já ouviu isso, Matheus? Já demais. Devemos pensar assim como objetivo? Justamente, não é o correto, né? A gente pensar assim, a arte pela, como eu falei desde o início, a arte pela arte, né? A arte é um meio de evangelização. Se eu for dançar no Aleluia, é com um propósito de evangelizar, um propósito de mostrar a beleza através da dança, a beleza de Deus para com o homem, né? Então, o nosso propósito tem que ser único, tem que ser único. E ele não pode se perder, a gente não pode perder Deus de vista, né? Eu acho que tem muito isso. A gente não pode perder Deus de vista, porque vai aparecer o palco na nossa frente, vai aparecer as luzes na nossa frente, vai aparecer o público na nossa frente, e a gente precisa entender que não é aquilo, né? Eu preciso manter o foco, que é Deus. Então, a gente vai vivenciando, vai bebendo muito disso, né? De manter sempre o olhar em Deus. Se a gente se perder, aí para voltar é bem complicadinho. É bem difícil. É verdade. Porque assim, não adianta a arte pela arte, dançar por dançar. Né? Se eu entro no ministério, se eu busco crescer e aprimorar, que seja sempre para o bem e serviço do outro e para bem servir a Deus. Né? Que é isso que é o principal. Senhor, eu quero bem servir a Ti, então eu vou fazer aulas. Senhor, eu quero bem servir a Ti. Eu vou me dedicar cada vez mais. Né? Deus se agrada muito mais com o nosso dar-se, Ele que se deu inteiramente a nós, do que simplesmente o ser por ser, o fazer por fazer, como se fosse Com qualquer certeza. coisa. Até porque não é qualquer coisa. Né? É uma Uhum, arte onde a gente, através de uma apresentação, uma vida pode ser mudada. com certeza. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. É, nunca perder o olhar em Deus. Nunca, 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 jamais. Muito da vivência, justamente dessa questão de manter esse olhar em Deus. Tá? Perdão, que eu estou olhando aqui o outro celular. De manter esse olhar em Deus, de entender o sentido da minha missão, que é justamente levar a Deus através da dança, né? Através da arte. Acho que é por aí. É, bem por aqui mesmo. Eu vou abrir assim para quem quer fazer alguma pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta agora é a hora. Ai, Tem perguntas não, Lucas? Nada. nada, Nada, né? nada, Meu Lucas. nada. Eu fico olhando pelo computador para ver se alguém fala, porque o celular não está na frontal, então eu olho o celular e Claro, olho o computador. é. Mas eu tinha preparado uma perguntinha aqui, que eu acho que até a gente já até respondeu, né? Mas aí a gente faz só uma abordagem diferente. Eu entrei no Ministério de Artes, vim de uma academia secular, não tenho espiritualidade, mas tenho muita técnica. E aí, Matheus? Uhum. Da live dessa tal. É, é trabalhar com a ovelha, né? Engajar ela normalmente se engaja ela no grupo de oração primeiro, né? E põe ela para não põe ela de cara no ministério. Eu acho que não seria bom, talvez, para ela. Né? Pelo menos no Shalom, eu vou falar muito da experiência do Shalom, né?
no Shalom, quando a pessoa entra no Shalom, a gente engaja ela para o grupo de oração e depois de, tipo assim, 3, 4 meses, ela vai servir no ministério, né? Que vai ser discernido, vai ser trabalhado isso, e aí ela vai ser discernido para o Ministério X. No caso, a nossa é voltada às artes, né? Então, a partir do momento que eu reengajo essa ovelha para as artes, eu preciso ter esse contato diretamente com o pastor dela, para saber se ela está indo para o grupo de oração, se ela está presente, se ela está conseguindo rezar. E aí, quando eu faço esse acompanhamento com ela no Ministério de Dança, justamente é para tentar florescer esse sentido da vida de oração, como é importante. E vai se mergulhando nisso. Então, o coordenador ele precisa realmente estar assim, mergulhado mesmo na ação, para que ele possa conseguir, junto com a ovelha, discernir o melhor para ela, né? E aí ele vai botando ela nas apresentações, vai botando ela para cantar, para dançar, enfim, no que ela for servir. Mas ele precisa entender que o objetivo dela ali não é passar a arte pela arte, mas usar a arte como um meio de evangelização. Justamente aquilo que a gente falou no início, usar a arte como um meio de evangelização. E a partir do momento que eu entendo isso, que a arte, ela não é a arte por ela mesma, eu não vou dançar somente por dançar, mas eu vou dançar com o propósito de mostrar a beleza de Deus para o homem, da criação de Deus, do Criador para a criatura. Então, quando eu entendo e mergulho nesse sentido, tudo se torna mais fácil para a ovelha e para o ministério. Né? Até porque, né, não tem como eu participar do ministério sem participar de um grupo de oração. Né? É necessário primeiro a gente ter isso na consciência, porque às vezes a pessoa entra naquela euforia, né? Ah, vou participar só do ministério. Aí vai só para o ministério e não vai para o grupo de oração. Então, assim, não tem como. Eu não tenho como, porque o ministério eu vou ali para aprender mais a parte conceitual da parte da dança, daquele serviço que eu vou servir. E no grupo de oração é onde eu bebo mais, eu compreendo mais qual é a missão, qual é o meu carisma, né? Aquilo que Deus quer para mim. E aí não tem como. Se eu vou para o ministério, eu preciso entender que primeiro eu preciso estar conectado com Deus por meio do meu grupo de oração, por meio da minha comunidade. Então, assim, é muito importante ter isso na cabeça. Como ninguém fez perguntas, nenhuma pergunta mesmo. Então, eu queria convidar quem ainda está na live, né? A gente rezar esse Pai Nosso Ave Maria, né? Em agradecimento por todo esse momento, onde a gente fez esse momento de troca, de partilha mesmo, né? Com Deus mesmo e com todos vocês que estão assistindo. Realmente é muita gratidão. Muito obrigada, Matheus, pelo sim, né? Por ter topado. Né? Muito obrigada mesmo. Assim, você é um exemplo mesmo. Né? Eu vejo você como exemplo. Eu vi quando você chegou na nossa paróquia e eu vejo em você o seu crescimento, né? Como pessoa, né? E como ministro das artes que você é. Né? Então, assim, muito feliz, né? Em poder contar com você, em poder viver esse momento, né? Onde a gente faz esse momento de troca e de partilha. Né, que é muito importante, né? Que eu posso dizer que é um dos presentes dos males do menor da pandemia, né? Um dos presentes que a gente pode estar tendo é estar sempre acompanhando as lives, né? Então quem não segue aí o @DançaShalom siga, né? Eu sigo também, aprendo muito, né? E é muito importante. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Quer falar alguma coisa? Eu só queria agradecer mesmo pelo convite, a galera que participou, né, a galera que saiu. Muito obrigado mesmo, Steph, pelo convite para mim. Nossa, demais. Sempre quando precisar, pode contar comigo. Se não for de forma virtual, mas seja presencial, né, que ainda é melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. É isso, faz parte. Vou deixar só avisado aqui para quem tá. A próxima live já está confirmada.